Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos um pouco o evangelho da missa de hoje. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não considera os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que o veja. Eles trouxeram, e ele disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhe: O que é de César, dai a César. O que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Amados irmãos em Cristo, então hoje o Senhor, diante desse embate com os fariseus, os mestres da lei, os herodianos, nos dá uma palavra. Jesus quer fazer uma catequese diante dessa situação que eles queriam armar uma armadilha para Jesus. É lícito ou não pagar os impostos a César? Jesus entra numa questão fundamental nossa, o dinheiro. Ele já havia dito antes, em outra passagem, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque o dinheiro sempre é uma tentação muito forte para todos nós. Porque é complicado mexer sempre com o dinheiro. O dinheiro é a raiz, São Paulo fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, para mexer com o dinheiro, você tem que ter liberdade. E qual é o problema aqui? Então, Jesus fala, de quem é essa moeda do imposto? Vocês têm aí. Quem está esculpido nessa moeda? César. Então, dai a César o que é de César. Então, se o dinheiro é de César, dai a César. E eu sei que não é fácil pagar imposto, às vezes o governo até é injusto, cobra taxas altíssimas de impostos. Mas Jesus nos quer o quê? Livres com o dinheiro, com os bens desse mundo. Ele nos quer totalmente livres. Ele quer que nós aprendamos a viver entre as coisas passageiras do César, mas sermos livres. Viver entre as coisas que passam, mas o nosso coração tem que estar apegado às que não passam, às coisas divinas, às coisas de Deus, às coisas do alto. Mas qual é o problema? Que nós passamos os dias preocupados com o dinheiro, com as coisas de César, da terra, do mundo. E às vezes nos ocupamos muito pouco com as coisas do céu. Então Jesus nos manda sermos livres. Por quê? Para nós irmos aprendendo a nos desapegarmos das coisas. Porque, irmãos, não tem jeito. Quando nós viemos a este mundo e nu sairemos dele. Então, quando sairmos deste mundo, quando entrarmos na eternidade, quando o Senhor vier nos buscar, não vamos levar nada, absolutamente nada. Nada deste mundo de César nos acompanha, nem dinheiro, nem casa, nem bens, nada. Nada absolutamente. Caixão não tem gaveta, sinto muito em dizer-lhe. Não estou dizendo, claro que pode ter uma casa fantástica, um carro, uma fazenda, se Deus te deu posses, fantástico, seja generoso, maravilhoso, não tem problema algum, não é pecado ter bens. Mas não pode apegar o coração a isso. Porque nós somos meros administradores dessas coisas. Um dia temos que deixar tudo.
E acaba se apegarmos o coração a tudo isso, a gente pode esquecer daquilo que é importante, que é a vida eterna, que é a nossa salvação. Então, com muito, com pouco, o importante é não se apegar a nada, ser livre. O nosso apego é Cristo, aquele que tem palavras de vida eterna. Mas também temos que ver que tem outra coisa, né? Que a imagem de César sabemos que estão nas coisas do mundo, no dinheiro, nos bens, não sei aonde. Então, a imagem de César está por aí. Mas também a imagem de Deus tem uma coisa que Deus criou e cravou nela a sua imagem. O que foi que Deus carimbou com a sua imagem, né? Como um selo? Nós fomos criados, sim, à imagem de Deus e a sua semelhança. A imagem de Deus está cravada em nós. Então, deixa dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, o que é de Deus? Aquilo que está a imagem de Deus. É claro que tudo é de Deus, podemos falar assim. Deus criou tudo? Sim, tudo é do Pai. Somos meros administradores. Mas tem uma coisa que Deus cravou a sua imagem, a sua semelhança, que somos nós. Então, o que nós temos que dar a Deus? O que é de Deus? A nossa vida. A nossa vida é inteiramente de Deus, e não de César, e não do mundo, e não do dinheiro, e não das coisas. A nossa vida não pertence a nada disso. Temos que sermos livres com isso. A nossa vida pertence a Deus. E Ele quer que a nossa vida seja uma vida divina, uma vida eterna. É isso que nós temos que aprender. Eu sei que não é fácil. É difícil de se desapegar das coisas desse mundo. A gente pode até falar que é livre com as coisas, mas todos nós temos apegos que todo dia temos que lutar contra. As coisas que passam, né? Mas que o Senhor então nos ajude com essa palavra, com essa catequese belíssima que Jesus faz hoje, de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E você é de Deus. E o Senhor te conquistou, te criou a sua imagem e a sua semelhança. E ainda recriou em Cristo. Porque em Cristo Ele te adotou como filho. Ele te pagou por um preço muito alto, como diz São Paulo. Que Deus te comprou, te adquiriu com um preço muito alto, o sangue do seu Filho único. Você pertence a Deus, não a este mundo, não a César, a nada deste mundo. Então que esse evangelho de hoje nos ajude, então, a vermos que nós pertencemos a Deus, que temos que aprender, sim, a viver neste mundo, lutando, fazendo bem, trabalhando. Pode conquistar as suas coisas, mas saiba que você só é administrador disso, a tua vida pertence a Deus. Não pertence a este mundo e a nada deste mundo. Pertence ao Senhor. E Ele quer te dar uma vida eterna para que você esteja eternamente com Ele. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.